Olá, mais um Conexão Médica. Esse Conexão Médica é muito especial, porque além da gente trazer um médico especialista para falar de saúde, a gente traz um paciente, olha só. E essa paciente em especial, a história dela é tão linda que vocês vão amar, porque eu só nos bastidores já me apaixonei. Estamos aqui então com Fábio Vetcher, cirurgião do aparelho digestivo, coordenador do CAD, que já é nosso amigo aqui de longa data no Conexão Médica. Tudo bem contigo, Fábio? Tudo bom, Cláudia. Hoje estou muito feliz de estar aqui com vocês, sobretudo para nós ouvirmos a história da minha amiga Eliane, que vai nos contar uma história linda de superação de uma doença extremamente grave e que hoje tornou ela uma mulher mais forte, mais alegre e esperamos também mais saudável. Tudo bom, Eliane? Tudo bem. Prazer te receber Cláudia, aqui. Estou muito feliz. Vamos contar essa história aí, porque eu acho que a gente está aqui para contar a história feliz mesmo, Sim, né? de final feliz. Isso mesmo. Mas me conta, 2 anos atrás... Foi em 2022, agora em junho faz 3 anos que eu recebi o diagnóstico de câncer de pâncreas. E aí, quando chega um diagnóstico de câncer de pâncreas? Então, tu vai na lona. Tu vai na lona, literalmente, assim, né? O primeiro impacto que tu lê aquela palavra é horrível, assim, mas, ao mesmo tempo, te dá uma força vulcânica, assim, de resolver aquela situação, né? Então, o que tu vai? Primeiro, procurar especialistas da área, né? Os bons médicos da área. E eu tinha opções, eu tinha 4 opções. Dentre elas, o Dr. Fábio. E aí, fui consultar com ele, a gente ajustou, deu o pensamento dele com aquilo que eu gostaria de fazer, né? E dentro da orientação que ele me deu também, dentro do quadro todo de imagens que a gente tinha, ele me orientou que eu estava apta a uma cirurgia antes da químio. E o que foi feito? Eu fiz uma cirurgia longa, né, Dr. Fábio? Uma cirurgia de mais de 8 horas, e uma cirurgia aberta ainda na época. E fiquei 30 dias no hospital. E depois eu operei dia 17 de junho de 2022. Eu tive o diagnóstico dia 13 de maio. Então, tivemos um lapso aí de um mesinho e pouco até fazer exames. Aqueles tem exames importantes para uma cirurgia grande, né? Fora as imagens, exames cardiológicos, enfim. E aí fiz a cirurgia. Depois fui para casa, né? Bem fragilizada. Aí entrou a parte da fisioterapia, né? Que é muito importante, muito, muito, muito importante. A fisioterapia fazia 3 vezes por semana, porque fiquei debilitada, fiquei fraquinha, né? Eu fiquei branquinha, mas assim, ó, dentro de mim eu tinha uma força. Sabe? Claro que eu fiquei muito emotiva, eu fiquei muito fraquinha emocional. Aí também entra um outro aspecto, que é o aspecto psicológico que a gente precisa. Sim. Também tive uma indicação do Dr. Fábio, de um excelente profissional, na qual eu ia, primeiramente, 2 vezes por semana. Daí depois eu fui... espaçando e fiquei 1 vez por semana, né? Mas também eu chegava lá fraquinha, assim, mas eu chegava tremendo lá. Sabe? Mas assim, ó, era uma guerra comigo mesma. Eu digo, não, eu vou vencer, eu vou vencer. Vou vencer, eu vou vencer. E outra coisa que eu acho importante falar, Cláudia, o apoio espiritual. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu tenho muitas amizades, assim, no mundo todo. Então, eu espalhei para todo mundo. Eu não escondi o meu diagnóstico. Então, eu recebi ajudas de todas as crenças, todos os credos, todas as religiões evangélicas, católicas, espíritas, enfim,
tudo que tu pode imaginar. Até do Irã eu tinha mensagem, da Rússia, enfim, assim, ó, de tudo, da Europa, ou as pessoas orando por mim, fazendo correntes de oração, aqui do Brasil. Então, aquilo assim, ó, a minha filha criou um grupo de mensagens, né, um grupo de amigas, e vinha aquelas orações, vinha áudio, aquilo me dava um up, sabe? Foi muito, muito importante isso. Mas tu não eu esconder. imagino. E outra, não assim, tem gente que diz assim, aquela doença, aquela coisa. Eu não falo a palavra câncer, sabe? Mas tu tá com ele, tu tem que conviver com ele. Então, tu tem que dizer, né? Eu vou curar o meu câncer. Eu tô aqui para isso, né? Para fazer o tratamento. Sabe o que tu falaste, Liane? Eu acho que faz muito sentido essa coisa de ter as mensagens, né? O que a gente fala, né? Quando a gente vai na missa e a gente tem um problema, a gente vai na missa. É porque ali tem uma comunidade de pessoas com um pensamento bom, rezando para um bem comum. Então, eu acho que o que tu tiveste foi muito isso. Pessoas no mundo inteiro rezando para tua cura, para que tu ficasse Faz bem, muita diferença, Cláudia, tu não tem noção. Assim, ó, emana aquela energia. Claro que tu também tem a rede de apoio familiar, é fundamental também. A minha filha, o meu filho que mora em São Paulo, meu enteado que mora lá nos Estados Unidos, os meus amigos daqui, as minhas amigas que se revezavam para ir me cuidar no hospital, sabe? Então, assim, ó, e depois em casa, as cuidadoras, a parte da fisioterapia também. Sim. Tanto e tu fizeste químio, Eliane? Fiz. Depois, eu operei dia 17 de junho. No dia 22 de agosto, eu fiquei um mês no hospital. Aí, dei alta no final de julho, né? Dia 30 de julho, eu acho que foi. E aí, depois, dia 22 de agosto, eu comecei a fazer a químio, que foi bem difícil. Para mim, eu acho que foi a parte mais difícil foi a químio, porque muita náusea, muita assim, a parte assim digestiva me comprometeu bastante. E aí eu fragilizei bastante, sabe? Mas também com rede de apoio, né? Sim. Tinha umas pessoas que cuidavam de mim, tinha a minha filha, o meu filho sempre vinha também, né, de São Paulo. A físio, como eu te falei, que era muito importante, as orações e a força que tu ganha. Tu ganha uma força assim, ó, eu quero viver. Eu nunca me questionei por que eu, nunca. Sabe? Porque às vezes a gente fica se vitimizando, dizendo assim, por que eu? Por que nada? Eu só dizia, Senhor, fazei de mim instrumento da sua vontade. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor determinar. E obviamente, isso aí é primordial, escolher um bom profissional. Eu tinha 4 opções. Eu tinha uma em São Paulo e 3 aqui. E aí eu escolhi o Dr. Fábio, né, por indicação. E aí a gente fechou todas, assim, ó. Foi uma excelente cirurgia. A minha onco sempre me diz assim, até eu fui ontem lá consultar com ela, levar os exames. E diz ela assim, tu foste muito bem operada. Olha só. Fábio, fala dessa cirurgia aí pra gente. Fico feliz com isso, né? Respaldo da onco. Respaldo. Ela sempre fala. Diz ela assim, a tua sorte é que tu foi muito bem operada. Então, assim, ó, eu fico feliz, né? Muito feliz. Sim. E só para te dizer, assim, ó, eu gosto muito de viajar, sabe? E aí terminou a químio, eu estava enlouquecida dentro de casa. Eu queria sair, eu queria passear, eu queria, sei lá... Eu queria viver. Mais do que nunca. Aí, terminei a químio em fevereiro, em abril eu fui viajar. E tu foi para onde? Fui para a Grécia, com as amigas, lá uma que mora no Havaí e outras que moram nos Estados Unidos, né? Cheguei me arrastando lá, mas fui. Os cabelinhos, assim, tinha um pouquinho, um fio lá, outro cá, né? Mas fui, botei... Era frio lá na época. Aí botei uma gorra, assim, um gorro bem quentinho e me fui. Tinha 49 quilos. E aí eu olho as fotos hoje e digo, mas onde é que eu tirei força? Eu não sei. Não sei, mas queria viver. Eu queria viver. Tu quer viver, sabe? Tu quer viver, tu quer aproveitar. Aí tu olha para os teus netos, daí tu, sabe? Assim, ó, o câncer é um divisor na tua vida. Um divisor de águas, assim, sabe? Eu já tive alguns divisores de água na minha vida, mas este foi o fundamental.
Eu perdi os pais muito precocemente, né? Subitamente também. Eu tinha 24 anos. Então, coisas assim que acontecem, mas esse foi um fato na minha vida que te dá mais força para viver. Muito mais. E me diz uma coisa, medo da cirurgia é uma coisa que a gente tem, mas o que mudou, assim? Como é que tá a tua vida hoje, né? Olha, vou te dizer, logo Cláudia, que acabou a químio, foi para Grécia. Essas viagens aí continuam, esse grupo de amigas? Sim, continuamos. É que a gente tem uma meta, uma vez por ano, fazer uma grande viagem, né? Fizemos viagens pequenas aqui no Brasil ou na Central América, mas uma viagem grande, assim, de grande porte, a gente faz uma vez por ano. Esse ano, agora, dia 10 de maio, nós vamos para Tóquio. Vamos para Tóquio. Quantas mulheres? 4. 4 eu, mulheres. a Susan, a Lola e a Cíntia. Que legal. Eu vou me encontrar com elas nos Estados Unidos, daí a Cíntia vai do Havaí para lá e nós vamos de Los Angeles, né? E vamos fazer um cruzeiro por toda a ilha. E aí vamos à Coreia do Sul também. Então, é uma viagem que já está programada, já está assim paga, né? Que é importante também, que tu te organizar para essas grandes viagens, né? E vamos ficar o mês todo lá viajando. Mas sensacional, tomara né? que não dê nenhum distúrbio. Para quem tem dúvida se a gente pode ter uma boa qualidade de vida após a cirurgia de um câncer de pâncreas, não precisa dizer mais absolutamente nada. Não, sabe que eu fico tão feliz de estar conversando contigo, com o Fábio aqui, porque eu estava até falando sobre isso, né? Hoje o que a gente olha, a internet, eu trabalho muito com a internet, né? E ela pode ser usada de várias formas, para ela ajudar as pessoas ou também não. Em relação às doenças, e eu tenho uma agência de marketing médico, então por que eu trago isso nesse programa? Porque tem muitas pessoas assim que vão para o Google só tem as coisas ruins, então a pessoa se desespera, a pessoa se sente muito sozinha. Então, trazer essa fala... Não, tem que procurar um bom profissional. A gente traz do médico, mas a gente também traz o paciente que está aqui, vivendo, viajando. Recebeu o diagnóstico, vai atrás de um especialista na área. Pega o bam, assim, pega o bom, sabe? E confia no médico, e confia. Se ele disser, faz isso, tu faz. Cegamente. Tu tem que confiar cegamente como tu confia em Deus no teu médico. Que daí tu vai tranquila para a cirurgia, sabe? Sim. Eu me lembro, no dia da minha cirurgia, a minha filha disse, mãe, tu não está nervosa? Eu digo, não estava. Estava tranquila. Porque eu estava entregue a ele, sabe? Sim. Eu estava entregue a ele e ao Deus Supremo, né? E deu tudo bem, né, doutor? Graças a Deus. Não, ótimo. Tudo ótimo. A cirurgia da Eliane, na realidade, ela é o exemplo máximo, eu acho, dentro daquelas pessoas que se angustiam com o câncer de pâncreas. Ela teve um diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas, ou seja, é o câncer maligno mesmo, né? É a lesão que todo mundo tem medo, que é a lesão mais agressiva de todas. E, para completar, ela ainda tinha uma pequena invasão portal. Eu acho que tu estavas ictérica na época também um pouco, né? Não chegou a ficar ictérica. Não Então não chegou a ficar ictérica. Tinha uma pequena invasão de veia ali, né? Então, assim, isso colocou a possibilidade de ela fazer quimioterapia antes. Né? Essa era a nossa discussão. Fazer ou não fazer a quimioterapia antes. Eu normalmente sou favorável, nesses casos, a fazer a quimioterapia antes, mas também a gente tem que respeitar o desejo do paciente, porque muitas vezes fazer alguns meses de quimioterapia antes, primeiro, eventualmente o tumor não responde à quimioterapia, pode crescer e o paciente perde a oportunidade da cirurgia. E segundo, é aquilo que a Eliane, eu acho que melhor do que ninguém pode falar, assim, é conviver esse tempo de espera com alguma lesão dentro. Tu queria fazer a cirurgia? Não, eu queria tirar aquele negócio de dentro de mim. Para mim era um monstro. E parece que cada dia crescia mais assim na minha cabeça, sabe? Eu digo, não, eu quero tirar isso de dentro de mim. E depois eu pensava assim, eu vou fazer químio, eu vou ficar debilitada, depois vou fazer uma cirurgia grande. Aí eu ficava me questionando sobre isso. E graças a Deus que eu fiz antes, porque a químio me derrubou, sabe? Eu perdia, cada químio, eu perdia 2 quilos.
Esse é o grande problema, por mais que às vezes a gente indique a quimioterapia, mas há necessidade do bom senso, né? Porque de nada adianta a gente tentar ajudar o paciente a ter uma melhor sobrevida no pós-operatório com a quimioterapia antes da cirurgia, se a quimioterapia tira a condição cirúrgica desse paciente. E isso é muito frequente, né? Os trabalhos na literatura têm mostrado que isso é extremamente frequente e boa parte desses pacientes acaba abandonando a quimioterapia antes e muitos deles pela má condição, acabam não chegando na cirurgia. Sim, então, essa é uma coisa que tem que ser muito bem pesada antes. Né? E a Eliane ainda fez uma cirurgia aberta. Foi na época, ela ainda, em função da invasão da veia, a gente optou por fazer uma cirurgia aberta nela. Enfim, eu acho que foi uma ótima opção. Ela teve uma boa evolução. E, bem, quanto à questão da qualidade de vida, não preciso nem dizer, ela já apontou. Isso. Eu estou em remissão já há 3 anos. Agora, dia 17, faz 3, né? Exatamente. Rumo aos 5, se Deus quiser. Que lindo, é verdade. Se Deus quiser, rumo à cura, né, Eliane? Rumo à cura. De lá para cá já foram quantas viagens, Eliane? Deve ter sido muitas viagens. Eu ligo para ela e pergunto, que parte do mundo tu andas, Eliane? É uma grande por ano, né? Então, e outras pequenininhas, a gente vai aqui, vai ali, né? Agora tenho um filho em São Paulo, tenho que ir lá ver as netas. Agora vou passar Páscoa com ele. Quantos netos tens? Tenho 3 netas. 3 meninas. 3 meninas. Tenho uma bebê, tenho uma de 5 e uma de 12. Ai, que legal. Então... E os filhos espalhados? A filha aqui, o filho em São Paulo? E o meu enteado nos Estados Unidos. Esse não tem filho. Quero chamar a atenção num detalhe que a Eliane pontuou antes também, que é a questão da multidisciplinaridade no pós-operatório. Né? Isso é então, ela teve um apoio muito grande da fisioterapia, psiquiatra nisso aí, um cara fantástico, a endócrino, equipe clínica vendo ela no pós-operatório, nutricionista. Então, assim, é uma equipe importante que nos auxilia no pós-operatório. É um combo. É um combo. Né? E na químio também eu tive esse combo. Eu tive até ajuda espiritual na químio. Olha só. Fazia no hospital, né? Exatamente. Era a tarde toda. Então, eu tinha o clínico, eu tinha uma enfermeira só para mim. Eu tinha a Nutri, tinha a freirinha que ia rezar comigo. Então, tinha... Toda vez que um paciente vem em consulta, eu sempre digo, nós podemos discutir aqui se tu vai fazer a químio antes ou depois, mas o pacote não é cirurgia. O pacote, digamos assim, é quimioterapia, em algum momento tu vai fazer, normalmente depois, isso obrigatoriamente. A avaliação pelos demais da equipe multidisciplinar no pós-operatório, sobretudo clínicos, endócrinos, nutricionistas, psiquiatra, fisioterapeuta, como foi tão importante, inclusive no segmento depois quando vai fazer a quimioterapia, né? Porque como a Eliane colocou, a quimioterapia ela acaba te debilitando bastante, né? Muito. E se tu não tem esse apoio ao redor, muitas vezes tu acaba parando a quimioterapia. E a quimioterapia é importantíssima, porque a quimioterapia vai ajudar a dar a sobrevida e aumentar as chances de curabilidade. Você imagina uma pessoa que não tem um apoio, né? Acaba desistindo e aí não se cura, né? E tu tem que ter muita resiliência de aceitar aquela situação. Porque tu fica bem, assim, bem fragilizado. Emocionalmente, então... Aí que entra a parte da psicológica, né? Daí tu precisa também ter uma ajuda psicológica. Muito apoio dos teus filhos, do teu marido, do teu companheiro, enfim, né? Da tua estrutura familiar, assim. Sim. Então, a mãozinha que te dá quando tu tá ali fazendo a químio, a mãozinha que vai te dar uma sopinha na boca, aquela... né? O teu cachorrinho que fica do teu lado. Então, é um momento da tua vida que tu tá muito fragilizada e que tu vai subindo devagarinho. Eu chegava lá no meu psiquiatra e dizia assim, eu quero voltar a ser eu. Sabe? E diz ele, não, vamos, nós estamos subindo uma escada, nós vamos chegar lá. Eu acho que é isso mesmo, é subir um degrau de cada vez, né? Um degrau de cada vez. E me diz uma coisa, se tu pudesse mandar um recado para alguém que acabou de receber um diagnóstico como esse, o que tu diria para essa pessoa? Eu diria com todas as letras. Primeira coisa, calma. O mundo não acabou, tu não vai morrer, sabe? Calma, muita calma. A gente recebe uma bomba, assim, ó, tu não sabe o que tu sabe, é uma bomba que explode dentro de ti. Calma,
Conversa com teus filhos, conversa com teus familiares e trabalha as opções que tu tem. Procura um médico especialista daquela área. Seleciona 1 ou 2, enfim, faz uma investigação, decide o que tu vai fazer. Isso tudo tem que ser muito rápido, né? Descobriu o diagnóstico, já hoje de tarde ou amanhã de manhã tu já começa a fazer isso. E aí vai, consulta, conversa com o teu médico, alinha com o teu médico o que tu vai fazer, marca a cirurgia ou a químio e te joga. E vai com fé, com coragem e te entrega nas mãos do doutor e nas mãos do Senhor. E rede de apoio. Rede de apoio física, né, material, né, em casa, precisa ter alguém para cuidar de ti. Rede de apoio emocional também, muito importante. E como nós falamos aqui, a cirurgia é uma parte, a químio é outra. E o depois da químio é outra parte. Então, nós temos um combo. Não é só a cirurgia, não é só a químio. É todo um conjunto que vai te... É tipo uma flor, ela vai abrindo assim, ó. Tu caiu, né? Depois tu vai subindo. É isso aí. Não perca a fé. Ore bastante, se entregue para Deus e diga assim, Senhor, fazei de mim instrumento da sua vontade. É isso que eu desejo. Olha, tô fantástico, aqui, né? Fantástico, né? Exemplo de superação enorme. É um exemplo de superação, Obrigada. né? E eu vejo, assim, a Eliane, que ela é extremamente dinâmica. Então, assim, eu Sou vejo... prática. Prática. E as pessoas, às vezes... eu também sou muito prática, assim. O que eu percebo, né? Às vezes tu fica totalmente dependente dos outros, né? Quando tu nunca dependeu de ninguém, Exatamente. tu é que tomou as decisões. Então, é difícil, né? As decisões que nós tomamos foram todas em conjunto, né? Tanto o Dr. Fábio fazia videoconferência com meu filho lá em São Paulo. Sim. Então, assim, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso tudo dentro do lapso temporal de 1 mês. Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque... precisa, né? Os filhos também têm que interagir, têm que adequar e concordar, né, com aquilo que tu vai fazer. Sim. Nessa hora, a clareza do diagnóstico, a clareza do que fazer, do que tratar, como tratar, é importantíssimo. E aí, como a Eliane pontuou, assim, se tem o apoio familiar, a família está convencida, está claro para a família o que vai acontecer, tudo fica mais fácil. Né? Então, assim, não há nada novo. Porque nessa hora da insegurança, o paciente e a família não sabem direito o que vai acontecer amanhã. Quanto mais souberem, melhor. E esquecer o ser, né? Mas ser isso, mas ser aquilo. Te entrega, vai lá, opera, faz a química, faz tudo o que a medicina te propicia. Sim. Né? Faz tudo o que está ao alcance que o médico te propicia, né? As condições de cura. Olha, eu só tenho a agradecer tu estar aqui com a gente, contar essa história, né? Quero até te seguir aí no Instagram para ver as tuas viagens aí com as tuas amigas. Eu posto pouco, não posto muito, mas muito legal mesmo. Às vezes eu boto nas historinhas alguma coisinha assim. Fábio, super obrigada aí. Eu que agradeço. A gente está encerrando aí esse episódio do Conexão Médica e eu convido todos vocês aí a nos acompanharem nas redes sociais, tanto da CF como do CAD, porque a gente vai estar contando essas histórias, né, para vocês. E, assim, olha que interessante isso. A gente está trazendo finais felizes. A gente está trazendo esperança para você que hoje recebe um diagnóstico e que está triste, sim, mas olha só, tudo tem final feliz. Confia, acredita em Deus, no médico e nesses depoimentos maravilhosos. E até o próximo Conexão Médica.